Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar mais um pouco sobre os meus livros e como eles surgiram. E hoje eu trouxe para vocês o livro Conversas do Alfabeto. Como que surgiu esse livro aqui? Bom, alguns sabem que eu sou professora e professora de alfabetização do segundo ano. Nós estávamos vivendo a época de pandemia e pós-pandemia, nos anos de 2020, 2021. Então, precisava ter algumas ideias, alguns momentos diferenciados para trazer para as crianças essa realidade das letras e do uso delas na escrita das palavras. E eu olhava para o alfabeto e como eu gosto de contar histórias, como eu gosto desse mundo da imaginação, eu olhava para as letras assim como se elas fossem personagens. E tudo isso começou olhando para o S e para o Z. E aí eu quero contar um pouquinho dessa história para vocês. Então, eu olhei para a letrinha Z lá no final do alfabeto e pensei assim: quantas palavras nós temos com a letra Z? Não são tantas quanto nós temos com a letra A. E aí eu fiquei imaginando como o Z chorando, porque ele não tinha tantas palavras assim. Então, eu imaginei o S se aproximando dele, conversando com ele, consolando, assim como dois amigos conversando. E aí o S pergunta para o Z por que é que ele está chorando. E eu fui contando isso para as crianças, aí elas ficaram pensando também, elas entram, né, na história. E eu disse, o Z então falou que ele estava chorando porque ele achava que tinha poucas palavras com a letra dele. E aí o S, muito solidário, muito amigo, disse, então vamos fazer um combinado. Sempre que eu aparecer entre as vogais, em vez de fazer o meu som, eu vou fazer o teu som, porque assim todo mundo vai lembrar de você, Zê. E aí o Zê para de chorar e fica super bem. E as crianças amaram essa história, amaram saber que o S se compadeceu do Z por essa situação e que os dois se tornaram amigos. Então, sempre que aparecia entre vogais, deveriam lembrar na hora da leitura que o som era do Z. Então, isso foi o estopim, vamos dizer assim, para as conversas do alfabeto. E dessa história acabou surgindo outras situações em que precisávamos colocar algumas letras e não outras, e que as crianças muitas vezes tinham dificuldade. E eu fiquei pensando nessas pequenas histórias que eu ia contando para as crianças e imaginei então todas essas letras juntas numa praça. E eu começo o livro falando sobre isso, né? Que na praça da leitura as letras se juntam, né? Elas conversam, né? E aí eu abro o livro com a história do S e do Z. E a partir daí vai acontecendo outras aventuras, outras situações das letrinhas que vão ajudando a criança a entender alguns processos, tanto na escrita quanto na leitura das palavras. Esse é o livro Conversas do Alfabeto. Se você se interessar, contato comigo. Ele é um livro escrito por mim, Tatiane Jéssica Mendes, ilustrado pela Vanessa Alexandre, com ilustrações belíssimas, e editado pela editora Cores e Valores. E, junto com ele, ainda vem uma cartelinha de adesivos do alfabeto e de figurinhas do livro. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura prazerosa e também um momento de fixar alguns conceitos e alguns aprendizados que a criança tem vivenciado na escola. Muito obrigada por mais uma vez me acompanhar aqui e em breve eu vou postar mais vídeos sobre os meus livros e também sobre uma novidade que está chegando aí, que esse ano temos mais um livrinho do alfabeto. Aguarde, vai chegar.